Oi, pessoal, boa noite. Espero encontrar todo mundo bem, cheio de saúde, para a gente poder continuar estudando. E hoje a gente vai dar continuidade ao tomo 1 do estudo sistematizado e o nosso tema é o perispírito. Então, Kardec, no livro dos Espíritos, na questão 93, vem nos dizer o que é, esse perispírito? Então ele pergunta: o espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? A resposta dos espíritos: envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então, os espíritos nos dizem que o espírito ele é envolvido por uma substância vaporosa aos nossos olhos, Nós vemos, se pudéssemos, veríamos uma substância vaporosa. Porém, para eles, é ainda uma substância muito grosseira, e que essa substância, ela tem a possibilidade de elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queiram. E aí a gente precisa compreender que os espíritos inferiores, eles não têm essa possibilidade de se transportar por onde eles queiram. Porque, no caso deles, o perispírito é mais denso e as condições vibracionais, não comportam esse transporte para onde eles queiram, não, Mas esse transporte acontece nos espíritos, inclusive em nós encarnados, quando estamos em estado de vigília, esse transporte acontece. Por isso precisa ser vaporoso, etéreo, leve, para se transportar. Na 94, Kardec já pergunta de que é feito essa substância vaporosa, E os espíritos nos respondem: do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo para o outro, o espírito muda de envoltório como muda de roupa. Então, quando Jesus e a comunidade de espíritos puros criaram, o nosso mundo, a Terra, eles se utilizaram do fluido cósmico universal, Essa matéria primitiva, que eles trouxeram para cá, moldaram, modificaram de forma a criar o mundo de provas e expiações que é o nosso planeta, com a densidade e a formação de que eles precisavam para que servisse de base para tudo que tem no nosso planeta, inclusive o nosso perispírito. Então, o perispírito ele é formado desse fluido modificado, Claro que ele se modifica, de um ser para o outro, cada vez mais etéreo quanto mais elevado, mas a base é a mesma. A base do nosso mundo é um fluido só. Criou a árvore, criou a pedra, criou o animal, tudo com a mesma base, inclusive o nosso perispírito. Então, o ser humano, o ser humano encarnado, ele tem a natureza trina. Ele tem a natureza trina. Por quê? Porque ele é formado de espírito, corpo e perispírito, É necessário, para que o espírito habite o corpo material, é necessário que haja um fluido ali no meio, a fazer essa ligação entre os dois. Ele serve de condutor, de transmissor e receptor. É necessário que haja. Então, o espírito, que é o princípio inteligente, é onde habita a nossa inteligência e o nosso senso moral,
O nosso corpo é essa matéria, né? Eles chamam de invólucro grosseiro, né? Essa matéria, esse corpo material, que a gente se utiliza dele para cumprir a nossa missão na Terra, né? E o nosso perispírito, que é esse envoltório fluídico semimaterial, que serve de ligação entre corpo e alma. Tem uma comparação que é bastante comum, né? Eu ia até trazer, esqueci. Corta um abacate, né? Tá lá a sementinha do abacate, a massa da fruta, amarelinha ali, meio esverdeada, meio amarelada, e aquela casca grossa do abacate. Então, essa massa amarelinha, ela é chamada de perisperma nas frutas, né? E Kardec, ele nomeou esse corpo fluídico de perispírito porque ele se inspirou no perisperma das frutas, envolvendo aquela bolinha que é o espírito, aquela massa envolvendo, né, aquela bolinha ali que seria o espírito no caso, e aquela casca dura, a nossa matéria. Só que em realidade, né, o nosso perispírito, ele se irradia além do corpo, né? Essa substância vaporosa, ela se ilumina porque ela é energética, né? Ela é energia, ela é fluido. Mas dá para compreender bem, fazendo essa analogia com o fruto, principalmente com o abacate. E aí, o Alírio de Cerqueira Filho, no livro Fluidoterapia Espírita, ele vem trazer para a gente a importância da compreensão do perispírito na ciência, né? Na compreensão das doenças, né? E aquele vídeo que eu enviei no grupo, Chico também fala dessa importância. Alírio nos diz que no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas insolúveis até hoje. Porque ele diz que o cientista que não compreende esse corpo fluídico, esse corpo energético, ele pode ser comparado a um botânico que analisa uma árvore apenas pela casca do tronco. É muito externo, né? E na realidade, esse perispírito, ele recebe do nosso espírito e transmite tudo ao nosso corpo, né? E daí a importância de compreender o ser humano nessa forma trina, nessa forma integral. A gente não é só casca do abacate, né? A gente não é só corpo. Esses três aspectos, eles estão entrelaçados, envolvidos, né? Interdependentes. Eles são interdependentes, eles influenciam um no outro. Então, ele nos diz que, por exemplo, quando se fala em termos de doença, ela na realidade, ela começa, né? Ela se manifesta de forma muito profunda, né? Ela começa no espírito. E quando há essa situação no espírito, ele fala, por exemplo, no amor e no desamor, por exemplo. Uma situação de amor e desamor dentro do espírito, né? Esse espírito, ele envia para o perispírito todo esse desequilíbrio energético. E esse desequilíbrio energético é que vai produzir alguns bloqueios e transmiti-los, né, para o corpo. Ele vai produzir desequilíbrios, né, e transmitir para o corpo. E aí a doença se exterioriza, né? E o Chico, naquele vídeo, ele fala de uma forma muito maravilhosa e muito profunda
em 3 minutos, 4 minutos, né? Eu fui escrevendo o que o Chico falava porque ele fala de uma forma tão profunda que eu não estava conseguindo compreender, né? E eu comecei a escrever, e na hora que eu li o que eu tinha escrito, eu falei assim, meu Deus, que profundo! E só trazendo todo esse conhecimento que eu trouxe até aqui, até esse momento, é que a gente consegue compreender o que o Chico estava falando. O Chico falou pra gente, né, ele foi questionado de uma experiência que estava acontecendo na Rússia, a efluvioscopia, né, na Rússia, em que tiraram uma foto e descobriram a existência de um corpo, eles chamam de bioplasmático, né, esse corpo energético em volta, né, do nosso corpo material. Então descobriram que existe um outro corpo, né, que não só o nosso material. E aí perguntaram para Chico, o que você acha, Chico? O que é aquilo, né? O que você tem para falar pra gente? É o perispírito? E aí Chico fala que só pela existência desse mediador da vida é que a gente pode entender as ocorrências orgânicas que acontecem no nosso corpo. E aí o Chico fala da adrenalina, o Chico fala, né, da substância lá que a gente secreta quando sente dor. E o Chico fala do cérebro. O Chico chama o cérebro de cabine e fala assim, que os cientistas dizem que a mente não tem existência sem a organização física. Mas a gente precisa pensar que na realidade, sem a mente é que não temos a existência de uma organização física. E aí ele fala, por exemplo, das limitações materiais, né? Ele compara o cérebro com um violino desafinado, um violino sem cordas, né? E ele fala assim que quando esse violino está desafinado ou sem cordas, né? Ele não pode manifestar uma música maravilhosa e perfeita numa orquestra. Ou seja, quando nós possuímos limitações materiais, né, o nosso espírito, ele não consegue se manifestar de uma forma robusta e perfeita no nosso veículo material. Então vejam só a importância da gente compreender a existência do ser trino, né, a existência, né, desse espírito como princípio inteligente que guarda todo o senso moral, que transmite através do perispírito, esse corpo fluídico, energético, esses impulsos elétricos, magnéticos, esses impulsos para o nosso corpo físico, né? Para que esse corpo manifeste as sensações, produza hormônios, veja, sinta, né? Apresente as doenças. Então, olha só que profundo, né? O Chico vem trazer pra gente essa importância dessa compreensão desse ser, que nós somos, não só matéria. Bom, voltando, né, nessa questão de ser trino, então a gente percebe que o perispírito, ele é o intermediário, ele transmite as sensações que o espírito percebe e exterioriza ao corpo, né, que é o que o Chico estava falando. E fala exatamente, né, dessas doenças, desse desequilíbrio energético que impregna o nosso perispírito, né, dessas energias desequilibradas e transmitem ao corpo. Ou seja, são as questões energéticas do ser, né, essas questões energéticas do ser. Então, muito bem, o perispírito, Kardec vem nos dizer que
o espírito, né? Então a gente já compreendeu. O espírito é essa centelha, essa chama. E que ele está sempre revestido de um envoltório ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e se eleva na hierarquia espiritual. Interessante nesse aspecto que o Alírio vem nos dizer que existe uma parcela de espíritas que acreditam que quando o espírito se eleva nessa hierarquia espiritual, ele vai perdendo o seu perispírito. E chega um momento, quando ele se tornar lá um ser de luz, ele não vai mais ter perispírito. E aí, a gente tem que buscar na nossa literatura, né, no que Kardec trouxe pra gente, que na realidade o perispírito ele sempre vai envolver o espírito, né? Então o espírito ele está sempre revestido de um envoltório ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que se eleva. Sempre. Não há perda de perispírito. Para exemplificar, no livro Paulo e Estevão, Saulo, quando ele vê, né, surgir Jesus à sua frente, ele dá todas as características, né, daquele ser para a gente. Saulo vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos. Os cabelos tocavam nos ombros a Nazarena. Os olhos magnéticos, emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. Quantos detalhes! Não tem que se falar que o espírito se eleva e perde o perispírito, não, gente. Porque se Jesus se manifestou para Saulo, ele precisava ter um perispírito, porque não há como o espírito se manifestar. Espírito é centelha, é chama. Para apresentar uma forma humana, somente através do perispírito. O que Saulo viu foi o perispírito do Cristo. Porque o perispírito é que possui uma forma humana. E veja bem a elevação de Jesus. Pairava uma divina tristeza. Até a tristeza de Jesus era bonita. Por quê? Porque à medida que o espírito se eleva, mais belo ele se torna, né? Mais perfeito, mais belo, mais iluminado, mas nunca perdendo o seu perispírito. Então aqui a gente pode tirar vários ensinamentos. Vamos falar um pouquinho dessa forma humana. A forma humana do perispírito, ela é a mesma em qualquer mundo que ele habite. Ou seja, sempre vamos ter forma humana. A gente vai falar assim, e os ETs, né? Aqueles seres de olhos esbugalhados, feios, não é? Que causam medo. Aquilo é coisa da imaginação humana. Nós, extremamente orgulhosos, criamos seres de outros mundos muito feios. Feios de dar medo, né? Gente, é nosso orgulho. Não existe ET. Existe perispíritos com formas humanas onde quer que ele habite. E quanto mais evoluído, mais belo, né? Então vamos pensar nos mundos primitivos, os homens lá cavernosos, né? Com aparências macacoides. Sim, aparências macacoides, porém humanas, né? Porque eles eram primitivos. E olha Jesus, é o espírito mais perfeito que a gente conhece. E uma beleza, né? Uma forma humana, mas de uma beleza divina.
né? Com pontos luminosos, né? De tão perfeito que Jesus era. Chico conta que para Jesus encarnar na Terra, ele precisou de 4.000 anos. Ou seja, a preparação para Jesus encarnar na Terra começou antes de Moisés. Porque ele precisou de diminuir, de compactar, né? E receber esse fluido nosso, esse fluido que serve de base do nosso mundo para formar o perispírito dele. Então ele precisava de ficar menorzinho. Demoraram 4.000 anos para Jesus descer à Terra, né? Para a gente perceber a grandiosidade de Jesus. E ele ainda assim tinha um perispírito, né? Então não há que se falar. A forma humana continua e todos os espíritos possuem o perispírito como envoltório. Falando em termos de imagem, né, que tipo de forma humana que você vai assumir? Bom, o perispírito, ele é flexível. Essa é uma característica do perispírito. Ele é flexível. Ele assume a forma que o espírito quer. Por exemplo, Emmanuel, essa foto que a gente vê de Emmanuel, né, esse desenho que a gente vê de Emmanuel, é a imagem dele quando ele foi Públio Lentulus, há 2.000 anos, na época de Cristo. Né? Ele escolheu assumir essa forma para aparecer para Chico, né? E ser desenhado e a gente poder também saber como é que ele era. Porém, em 1500 e alguma coisa, ele foi o padre Manuel da Nóbrega, né? Ele poderia ter assumido a sua última forma de padre Manuel da Nóbrega? Poderia, mas ele quis aparecer como Públio Lentulus. Então, essa forma humana, né, em termos de se manifestar, de se materializar para nós encarnados, ela é escolhida pelo espírito, né? Então, ele é flexível. Por exemplo, quando a gente fala dos espíritos inferiores, que eles tomam formas diabólicas, né? Animais horrorosos, enfim, eles querem assumir aquela forma diabólica para impor medo. Mas é uma forma que eles decidiram assumir. E em relação a nós encarnados, tem um caso interessante nesse livro aqui, que a doutora Marlene Nobre, ela conta um caso do livro Libertação, de André Luiz. É o caso da Margarida. Eu vou ler só a parte que interessa do perispírito. Fala aqui que eles estão... que André Luiz fixou a sua atenção na segunda esposa, ali da história, que estava vivendo ali. E ela estava sentada à mesa do almoço, apuro na apresentação, muito bem penteada, maquiada, traje elegante, joias discretas, sem dúvida, uma dama de fino trato. O médico desencarnado, contudo, examinou corpo e alma e observou um ralo escuro que lhe denunciava a posição de inferioridade. Suas observações eram corretas. Quando a senhora tirava sono da sesta num divã largo e macio, seu perispírito, abandonando o corpo físico, deixou transparecer a sua condição espiritual. A senhora tornara-se irreconhecível. Estampava no rosto os sinais das bruxas dos velhos contos infantis. A boca, os olhos, o nariz, os ouvidos revelavam algo monstruoso. Ou seja, a nossa imperfeição, ela não é invisível aos olhos dos espíritos, né? Nós, encarnados, não vamos ter essa flexibilidade de transformar o nosso perispírito,
né? Porém, ele irradia um halo escuro, mostrando essa condição de inferioridade dessa senhora. Isso não tem jeito, gente, transparece. Não tem batom para perispírito, né? Não tem maquiagem para perispírito. Não tem jeito, né? Nós denunciamos a nossa condição. E as nossas aparências são monstruosas quanto mais inferiores somos, né? Isso não tem jeito, não tem jeito. Em relação a essa forma humana, também surge, né, um segundo questionamento, essa forma humana do perispírito, que eu falei há pouco. Um segundo questionamento é se o nosso corpo, então, é que vai moldar a aparência do nosso perispírito, né? Eu já disse que não, porque Emmanuel escolheu qual que ele queria. Porém, a gente tem que entender que o perispírito, sim, é responsável pela formação do nosso corpo. No livro Memórias de um Suicida, o Alírio Cerqueira nos fala que lá fica bem nítido, né, o quanto o suicida ele lesa o seu perispírito, e na próxima encarnação, quando a moldagem do seu corpo físico, né, ele precisa, esse corpo físico ele vai denotar aquela deficiência, aquela lesão causada, né? Então, na realidade, o processo, ele é muito o contrário do que a gente imagina, né? Porque é o perispírito que forma o nosso corpo, né? O perispírito, ele tem aparência humana, forma humana, sim, mas é ele que comanda o nosso corpo. Nesse sentido, Joana de Ângeles nos diz, inclusive, em relação, né, ao perispírito, ela fala assim: nele estão sediadas as gêneses patológicas de distúrbios dolorosos, quais a esquizofrenia, a epilepsia, o câncer de variada etiologia. Síndromes também procedem das tecelagens muito delicadas de sua ação dinâmica e poderosa. Então, quando da formação do nosso corpo físico, na realidade é o perispírito que comanda, né, todo esse processo. Então, para finalizar, eu vou trazer para a gente a Gênese. Tá aqui neste livro aqui. Vamos lá. Gênese, capítulo 14, item 7. O perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Então, é o que eu falei, o fluido cósmico, né, ele é usado como matéria base, né, e ele é uma condensação, porque o perispírito é matéria, né, em torno de um foco de inteligência ou alma, que é o nosso espírito. Então, o corpo carnal, né, o nosso corpo material, ele tem seu princípio também nesse fluido condensado, porque tudo na Terra tem como base o mesmo fluido. Porém, essa condensação, né, faz com que ele seja tão denso que ele é transformado em matéria tangível. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda em que dois estados diferentes, porque o perispírito ele conserva
essa qualidade etérea, ou seja, sutil, né? Mais sutil. No Livro dos Espíritos, na questão 257, Kardec nos diz o seguinte: o perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo, sendo tirado do meio ambiente, do fluido universal. Contém ao mesmo tempo eletricidade, fluido magnético e até certo ponto a matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria, o princípio da vida orgânica, mas não da vida intelectual, porque esta está no espírito. No espírito. Então, esse princípio intelectual está no espírito e o perispírito, ele também abriga, né, esse fluido magnético, esse fluido elétrico, o nosso fluido vital. E o fluido vital que mantém a nossa máquina material viva. Então, quando o corpo morre, né? Quando o corpo morre, ele é matéria orgânica que se decompõe. O fluido vital que está no perispírito retorna para o meio da onde ele veio. E ele vai dar vida a outras coisas. Porque esse fluido vital, ele volta para criar e dar vida a outras coisas, né? E o perispírito parte junto com o espírito, dando ao espírito essa forma humana, né? Dando a essa centelha, a essa chama, né? Essa forma humana, que à medida que evolui, né? Ela é cada vez mais eterizada. E é interessante que o que nos individualiza, né, o que nos torna seres individuais, Kardec fala isso no Livro dos Espíritos, é exatamente a nossa mente, né, a nossa vibração, porque todos temos a mesma origem. É como essa mulher que tem uma aparência de bruxa, né, que é só dela, por causa das vibrações, né, que ela carrega. E a nossa mente, a nossa elevação nos individualiza, né? Não existe perispírito igual para ninguém. Então é isso que eu tinha para trazer. Espero que tenha ficado claro. É um tema complexo, né? Para mim, né? Tive que estudar bastante para trazer para vocês, mas eu espero que tenha ficado bem claro. Qualquer dúvida, é só encaminhar que a gente tenta buscar as respostas, tá? Um abraço para todos, fiquem com Deus e até o próximo estudo.